Olá, de volta ao Gazini. Hoje eu vou falar de um artista plástico. Ele é discente, é estudante da Faculdade de Artes Visuais da UFG. Ele é quadrinista, fanzineiro e coeditor da editora Merda na Mão, junto com o Fábio Barbosa. Eu já falei de alguns trabalhos deles, inclusive do Fábio, que me enviou um lote, né? Um pacote de fanzines, num dos Gazines anteriores, não tão distante assim de tempo, né? Há pouco tempo atrás. Agora eu vou falar do Diego Ercuri, que tem ascendência libanesa tal qual eu. Bem, eu o reencontrei pessoalmente recentemente em Goiânia, numa copiadora, né? Uma fotocopiadora, uma loja de Xerox, porque ele combinou comigo, já que ele estaria lá fazendo seus fanzines, fazendo cópias de fanzines, e eu tinha que entregar para ele um dos álbuns que ele adquiriu, o Homo Eternos, enfim. E ele me repassou vários fanzines dele, que são esses aqui. E eu quero falar um pouco dele, rapidamente, do trabalho dele, que é bem interessante. Ele segue uma linha, a linha mais escatológica no sentido crítico, no sentido reacionário crítico com relação a criticar o sistema em geral. Não é o sistema capitalista em si, mas o sistema humano que o ser humano desenvolveu, que afasta os concidadãos, que afasta as pessoas de uma realidade livre, de uma realidade humana, humanista, afasta disso tudo, né? E como que ele traduz essas críticas contundentes? Através de um trabalho muito contundente nas suas artes, que se refletem nesses fanzines, por exemplo. Eu tenho aqui alguns, como esse aqui, a capa é dupla. E o trabalho dele, conforme vocês vão ver, e durante a minha leitura dos fanzines, reporta muito a um artista. É um artista que foi inclusive catapultado, que foi auxiliado pelo... Logo vou me lembrar do nome desse outro artista norte-americano, porque é o idealizador da arte pop. Desculpem, falha a minha memória, eu sei quem é ele. Minha memória esqueceu, vai lembrar daqui a pouco. Vocês vão saber quem. O das sopas Campbell, né? Tá quase vindo aqui, mas vamos lá. E um filme foi feito anos atrás, eu assisti quando eu era inclusive estudante de licenciatura em artes, né? Andy Warhol é o artista que auxiliou esse outro artista do qual eu estou falando, que tem uma aproximação, uma vertente de aproximação, uma correlação que eu vi na leitura dos fanzines do Diego, que é o Basquiat. O Basquiat ele começou como grafiteiro, mas depois ele passou a pintar e enfim, expor quadros, pinturas. Impulsionado, né, pelo Andy Warhol, que o apadrinhou, digamos assim, né, de certa maneira. Mas o trabalho do Basquiat é um trabalho grafiteiro, um trabalho de força, um trabalho como essa arte, que é uma arte mais solta, bem solta mesmo, bem forte. E o trabalho do Diego me lembrava isso. Então fui dar uma pesquisada, depois eu deixo o link para vocês aqui do Basquiat para quem não conhece, né? E o trabalho do Diego traz isso no colorido e no preto e branco. Então aqui tem as páginas para vocês darem uma olhada. Em alguns momentos ele traduz textos dele, do Fábio Barbosa, de outros autores, né? Cartas, após ler Diego Ercuri, por exemplo, algumas cartas mandadas sobre o trabalho dele, né? Um texto dele aqui, que é a Introdução à Liberdade por Diego Ercuri.
Eu estou mostrando um dos fanzines, quero mostrar vários. Esse aqui é o Fala Aí Porra, é um dos fanzines dele, né? E tem vários, tem até participações em alguns deles, como da Anitta, né? Da Anitta que criou a Catita, aqui tem trabalhos dela no site do Market Fantasia. Então, eu estou mostrando rapidamente para vocês tentar perceberem o que eu quis dizer com relação a essa aproximação, essa relativa aproximação dos conceitos e da arte catártica com força, tanto do Basquiat como do Diego Arcuri. Eu nem ia fazer essa aproximação, pois já estou há dias querendo falar do trabalho do Diego Arcuri, mas ao mesmo tempo começou a me vir essa informação na minha mente dessa certa semelhança com o trabalho do Basquiat. Tem entrevistas nos fanzines dele, aqui por exemplo, Silvio Passos e o Raul Seixismo, entrevista feita pelo Diego Arcuri. É um fanzine muito rico, né? Porque lembrando que os fanzines não têm uma temática fechada, não são só de quadrinhos, não são só de poesias, não são só de crônicas, de textos, não são só críticos, não são só de divulgação. Eles são todas essas possibilidades, tanto expressividades artísticas, como também de textos, de críticas com relação à defesa dos excluídos, das minorias, da anarquia, da contracultura e por aí vai, né? Então é sempre bom elucidar quais são as vertentes dos fanzines, né? Aqui tem mais alguns textos, curtos até, do Diego Arcuri, de outros autores. Aqui tem um autorretrato dele, né? Algumas tiras, algumas questões em pauta. É um trabalho extremamente rico e que também não para nessas artes, que vai também puxar aqui os quadrinhos, as tiras, né, dele. Aqui tem um outro autorretrato dele também. Então tem os tiras aqui, os quadrinhos. São trabalhos muito fortes, pungentes, críticos, extremamente críticos com o sistema social, né? Criticando política, criticando a falsa religiosidade ou a falsa religião, né? Então, aqui tem mais um. Alguns são capas coloridas, outras preto e branco, né? Nessa capa tem a desenho dele, mas tem a famosa minha memória, né? Aquela mulher que era escatológica nas palavras, né? Vocês sabem quem é, porque tem o rosto dela aqui, vocês vão se lembrar depois, né? Dercy Gonçalves, né? Então, ele coloca aqui, tem uma coerência, né, nas artes dele. Aqui ele fala do Glauco Matoso, poeta da crueldade, né? Na verdade, tem a entrevista com ele também, né? Então são alguns fanzines que têm entrevistas, né? Um texto do Fábio Barbosa, Estão Enganando Vocês, né? Falando... Esse texto eu cheguei a ler, fala do nariz, né? Que é um conto do Luiz Fernando Veríssimo, enfim, um diálogo do Fábio com alguém que leu o conto, ou que soube do conto, mas que não deu valor nenhum, né, a ele. É muito interessante, são muito interessantes os fanzines do Diego Arcuri, né? E com muita variedade, tiras, cartoons, como eu falei, textos, cartas, né? Tem a série aqui do Fala Aí Porra, um volume 1, 2, 3, tem o outro que é o Brenfa 1, 2, né? Aqui tem o selo da editora Merda na Mão, no final deste número, que é o 2 do Fala Aí Porra, que é a edição número 2. Critica o pop conceito dos que criticam o artista, né? Tem uma história em quadrinhos, se eu não me engano, nesse que é poética.
Tem textos sobre alguns quadrinhos como O Lampião, de um autor brasileiro, que é o... Esse não é do Cleveson, esse é do Flávio Corim. Eu quero pegar mais algum aqui que tem, acho que eu pulei um deles, que tem uma história em quadrinhos poética no final. Esse é o Blasfemo. Blasfemo tem, mas não é esse que eu queria, cuja história em quadrinhos eu puxei para dar uma olhada. Aqui tem mais uma divulgação da editora Merda na Mão, camisas que são vendidas. Antes de passar para esse último, eu quero encontrar a HQ poética que eu dei uma lida, Diego. Tem uma HQ aqui filosófica sobre a existência, né? Existir. Não é essa ainda que eu quero mostrar para vocês, é uma outra. Aqui tem um último fanzine que eu quero mostrar para vocês dessa leva que ele me deu, que é o Diego, que é o Sutra de Lotus. Como se ele estivesse meditando em alguns textos, o Sutra de Lotus, falando da arte, né? A arte pode revelar-se para todos nós humanos, por aí vai, né? São 4 páginas esse aqui, esse é um fanzine menor, tem até um conceito asiático, né? Japonês, Nam-myoho Renge-kyo, que eu sabia o significado, que é uma frase de positivismo, né? Para que a mente se acenda, enfim, a se iluminar o caminho, né? Mas eu gostaria de achar a HQ poética sim, e eu vou, enquanto eu mostro para vocês essas capas aqui dos fanzines dele, lembrando a semelhança com o trabalho do artista Basquiat, nessa concepção de que, eu vou deixar bem claro, de que não é que ele tenha se referenciado ao artista Basquiat. Acredito que não. Mas há essa semelhança catártica, artística, no tipo de arte. Aqui tem um autógrafo que ele me dedica, né? No 24 de fevereiro de 2022, quando nos encontramos em Goiânia, numa fotocopiadora, já pré-marcados que estaríamos lá. Ele teve inclusive dificuldades de tirar cópias de seus fanzines, porque a primeira fotocopiadora que ele esteve não quis tirar, parou de tirar porque estava gastando muito preto, né? Esse é um mal das fotocopiadoras desde que eu era fanzineiro 30 anos atrás, né? É essa aqui, justamente nesse fanzine. Lembranças de Diego Arcuri. Lembro das luzes ao longe iluminando o subir do morro, daquela casa que ficava depois da última luz. Então essa história em quadrinhos ela tem uma poeticidade, ela é poética no sentido de um quadrinho poético, da linha que o Edgar Franco alcunhou como quadrinho poético. Tem 1, 2, 3, 4 páginas, né? Tem onde a eletricidade não havia chegado, né? Então assim, ele se lembra ao longe das luzes iluminando o subir do morro, daquela casa que ficava depois da última luz, onde a eletricidade não havia chegado, do esgoto a céu aberto que o menino sempre pulava para jogar bola no caminho esburacado, e do choro de Dona Berenice quando viu o filho tombar a ser atingido por uma bala de não sei qual calibre. É uma poética realística, né? Com base nos acontecimentos que nos afligem nessa sociedade atual, em especial no Brasil. E quando o sobrinho apanhou na delegacia, falaram que confundiram com o traficante, das casas empilhadas umas sobre as outras, barracos sobre barracos, moradias sobre moradias, morando pessoas oprimidas, gente sofrida, mordida por misérias, fomes e apatias. Lembro também dos barulhos de tiros ouvidos na hora da novela, e aí a TV com o rosto de um palhaço, uma propaganda, compra, compra, compra. Dos apartamentos que assistem de bem longe, se convencendo que não tem nada com a vida dos mortos. Inspirado no poema Lembranças de Fábio da Silva Barbosa. Ele se inspirou num outro poema do Fábio Barbosa, que é um autor de fanzines e escritor. Então eu tenho aqui essa constelação de fanzines aqui do Diego Arcuri, que é um artista,
e que tem a sua verve e a sua visão extremamente crítica com os desígnios e os caminhos pelos quais a sociedade, em especial a nossa, mas que representa a humanidade, tem seguido em face às violências, às críticas, às tribulações e dificuldades. Me lembrou a sua arte pesada, forte, tanto no preto e branco como na ilustração, um pouco da arte do grafite, mas não do grafite apenas, mas a arte grafitada, pintada, expressiva, do neo-expressionismo, vamos dizer aqui, dessa alcunha de neo-expressionismo, né, que deram para o Basquiat, né? Eu vou deixar o link, então, para uma matéria, o que quer que seja do Basquiat, para quem queira conhecer, né? E vou ver se eu deixo também algum link ou alguma imagem de exposição, porque o Diego Arcuri tem colocado no Facebook, no WhatsApp, ele tem divulgado bastante suas exposições, porque ele também pinta quadros. Então é isso, um trabalho interessante, o fanzinato em suas representações variadas, múltiplas, diversas, tendo como uma delas o trabalho, não vou dizer neo-expressionista, né? Isso já foi dito para o Basquiat, mas um trabalho artístico, expressionista e poético do Diego Arcuri. Até o próximo Gazine, com algo mais sobre os fanzines.